Clara Ruiz tremia enquanto assinava os papéis do divórcio no escritório do advogado em Madrid. As lágrimas escorriam lentamente, manchando a tinta, como se o próprio documento sentisse o peso da decisão que colocaria fim a 3 anos de casamento. À sua frente, Diego Mendoza a observava com aqueles olhos frios que um dia lhe prometeram eternidade. 3 anos de sonhos desfeitos pela ambição, pela traição e por todas as palavras que nunca foram ditas. Em sua bolsa, escondido entre contas e lembranças de uma vida que já não existia, havia um teste de gravidez positivo, 2 linhas cor-de-rosa, 2 semanas de atraso, uma vida crescendo dentro dela, enquanto o amor morria diante de seus olhos. Ela queria contar, queria gritar para o mundo que carregava o filho dele, que talvez ainda houvesse tempo para reconstruir o que foi quebrado. Mas naquele instante, a porta se abriu e a nova secretária de Diego entrou com um sorriso cúmplice, trazendo café apenas para ele. A jovem inclinou-se em direção ao homem que outrora fora seu marido, sussurrando algo ao seu ouvido, enquanto sua mão tocava de forma íntima o ombro dele. Foi nesse instante que algo dentro de Clara se quebrou para sempre. A esperança se transformou em silêncio. O amor se converteu em despedida. Ela pegou a caneta com mãos trêmulas, assinou a última página com firmeza surpreendente e, sem dizer uma palavra, retirou o teste de gravidez da bolsa, colocou-o sobre a mesa, diante dos olhos de Diego e da secretária, e com um gesto decidido, rasgou aquele papel em 1000 pedaços, deixando-os cair como neve branca e rosa sobre os documentos do divórcio. Diego tentou falar algo, mas antes que as palavras tivessem forma, Clara já estava de pé. Saiu da sala com o rosto erguido, mesmo com o coração em ruínas. A voz de Diego a chamou quando ela atravessava a porta, um chamado urgente, quase desesperado. Mas Clara não se virou. Desceu as escadas do prédio antigo e saiu para a chuva fria que caía sobre Madrid naquela tarde cinzenta de novembro. Caminhou sem guarda-chuva, deixando que a água lavasse a dor, o medo e os últimos resquícios de quem ela foi um dia. A cidade ao redor seguia apressada, indiferente aos corações que se partem em silêncio. Naquela mesma noite, Clara tomou a maior decisão de sua vida. Teria aquele bebê, criaria aquela criança sozinha, longe de Diego, longe das lembranças que aprendiam a um passado que já não existia. Não sabia como faria isso, não tinha todas as respostas, mas sabia de uma coisa com certeza absoluta: aquela nova vida seria amada, protegida e livre, mesmo que ela mesma não fosse. 3 semanas depois, Clara deixou Madrid e mudou-se para Barcelona. Sua mãe vivia em um apartamento simples, no bairro do Raval, e a recebeu com os braços abertos, sem julgamento, apenas com o aconchego de um abraço que dizia: "Você não está sozinha." Naquela casa modesta, Clara renasceu. Meses depois, numa noite quente de verão, em um quarto iluminado apenas pela luz suave da lua, nasceu Mateu, um bebê forte, com uma mecha de cabelo preto e olhos escuros exatamente iguais aos de Diego. Ao segurar o filho pela primeira vez, Clara sentiu que toda a dor se dissolvia e que aquele menino era o recomeço que ela tanto precisava. Nos primeiros anos, nada foi fácil. Clara trabalhava como arquiteta freelancer, pegando pequenos projetos, enquanto sua mãe cuidava de Mateu. O dinheiro era pouco, as noites eram longas e o cansaço parecia infinito. Mas em cada sorriso do filho, em cada nova descoberta, Clara encontrava força para continuar. Mateu cresceu inteligente, curioso, apaixonado por dinossauros e pela imensidão do universo. Tinha 5 anos quando Clara venceu sua primeira grande licitação como arquiteta. Ruiz Design, a empresa que ela fundara sozinha, havia sido escolhida para revitalizar um antigo bairro industrial em Madrid. Era o projeto de sua vida, um projeto que simbolizava sua vitória sobre o passado. Mas havia algo que ela não esperava. O investidor principal era a empresa Mendoza e Associados. E o CEO que participaria pessoalmente das negociações era Diego Mendoza. Quando Clara leu aquele nome, seu coração parou por um instante. 6 anos haviam passado desde o divórcio. 6 anos desde
desde que ela rasgou o teste e saiu sob a chuva. 6 anos desde que decidiu criar Mateus sozinha. Ela pensou em recusar, pensou em fugir, mas não era mais a mulher que tremia diante de Diego. Era agora uma mãe forte, uma profissional respeitada e uma mulher que havia enfrentado a vida com dignidade. Decidiu que encararia aquele encontro, não por Diego, mas por Mateus, por si mesma, pelo futuro. Na manhã da reunião, Clara entrou na sala de conferências com passos firmes. O coração batia forte, mas seu olhar permanecia sereno. A porta se abriu logo depois e Diego entrou. O tempo havia mudado os traços dele. O sorriso confiante havia sido substituído por uma expressão séria, madura, quase melancólica. Os olhos dele encontraram os de Clara e por um instante o mundo pareceu parar. Ninguém falou, ninguém respirou. O passado se impôs entre eles como uma sombra profunda. Mas Clara não desviou o olhar. Ela não era mais a mulher que ele deixou no escritório de advogado. Era alguém muito mais forte. Diego se recompôs com dificuldade e cumprimentou Clara com formalidade, como se tentasse esconder a tempestade que se formava dentro dele. Os demais executivos também entraram na sala, sem imaginar a história silenciosa que pairava no ar. Clara apresentou seu projeto com firmeza, descrevendo soluções sustentáveis, espaços verdes integrados à arquitetura industrial e uma nova vida para o bairro esquecido. Sua voz era calma, segura e cada palavra mostrava a mulher que renasceu das cinzas. Mas durante toda a apresentação, ela podia sentir o olhar de Diego sobre si, um olhar diferente, profundo, inquieto. Não era mais o olhar arrogante de antes. Havia algo de arrependimento, de saudade, de perguntas não ditas. Quando a reunião terminou, os executivos elogiaram o projeto e se retiraram. Apenas Diego permaneceu. Ele se aproximou devagar, com passos contidos, como se temesse que qualquer movimento brusco pudesse afastá-la de novo para sempre. A voz dele saiu rouca, carregada de emoção contida. Ele disse que não esperava vê-la ali, que havia pensado nela todos os anos, que se arrependia de coisas que nunca teve coragem de dizer. Clara ergueu a mão, pedindo silêncio. Disse friamente que aquele encontro era estritamente profissional, que o passado estava enterrado, que nada do que existiu entre eles tinha relevância naquele momento. Diego permaneceu imóvel. Em seguida, com um olhar firme, fez a pergunta que ela temia ouvir havia 6 anos. Perguntou se o teste que ela rasgou naquele dia era verdadeiro. O silêncio se fez na sala. Clara sentiu as pernas fraquejarem, mas manteve a postura. Seus olhos se encheram de lágrimas, que ela se recusou a deixar cair. E finalmente respondeu sim. Diego empalideceu. Deu um passo para trás como se tivesse levado um golpe invisível. Perguntou onde estava a criança, se estava bem, se era um menino ou uma menina. Clara respirou fundo e disse com voz firme que aquele filho pertencia apenas a ela, que ele havia perdido o direito de saber qualquer coisa no dia em que a deixou sozinha, mesmo quando o destino ainda lhes oferecia um recomeço. Diego tentou argumentar, dizendo que ela não lhe dera escolha, que ele teria feito tudo diferente se soubesse. Mas Clara interrompeu, lembrando-o da secretária, do café, da pressa dele em se livrar dela para seguir seu novo caminho. Disse que nenhum pedido de desculpa apagaria aqueles olhos frios que a observaram assinar a própria dor sem nenhuma compaixão. A discussão cresceu em intensidade. Palavras engasgadas por anos explodiram ali, naquela sala com vista para a cidade, até que Diego, com a voz quebrada, disse algo que Clara nunca esperou ouvir. Ele confessou que não a traiu porque deixou de amá-la. Disse que a traição foi covardia, que ele se escondeu no trabalho porque tinha medo da vulnerabilidade, que se sentia pequeno diante da força dela, que fugiu do amor porque não sabia como ser digno dele. Clara ficou em silêncio. Aquela justificativa não apagava o passado, mas algo nela se moveu, como se uma porta trancada começasse a ranger. Mas antes que qualquer emoção pudesse aflorar, Clara se lembrou do motivo pelo qual estava ali. Pelo projeto, pelo futuro de Mateus, pelo legado que queria construir. Disse que nada que ele dissesse mudaria sua decisão, que sua vida não pertencia mais a ele e que o mais importante de tudo era seu filho, um menino de 5 anos, inteligente, sorridente, corajoso, que nunca soube
soube o que era ter um pai. Diego levou a mão ao rosto, tentando conter as lágrimas. Pediu apenas uma coisa. Pediu para conhecer o menino. Não como pai, não com direitos, não com imposições. Apenas para vê-lo, para saber se ele estava bem, para ouvir sua voz. Clara hesitou. Cada fibra de seu corpo dizia para proteger Mateu, mas algo dentro dela, talvez o próprio destino, murmurou que negar essa verdade poderia gerar uma dor ainda maior no futuro. Com mãos trêmulas, Clara tirou o celular da bolsa e mostrou uma foto de Mateu no parque, segurando uma maquete de dinossauro e sorrindo com os olhos brilhantes. Os mesmos olhos de Diego, idênticos, tão intensos quanto os dele na juventude. Diego levou a mão ao peito como se tivesse levado um impacto. Seus olhos encheram-se de lágrimas silenciosas. Ele tocou a tela com delicadeza, como se aquele instante fosse sagrado. Sussurrou "Meu Deus", quase inaudível. Devolveu o celular devagar e agradeceu com voz embargada. Prometeu não invadir, não exigir, apenas estar presente se Clara permitisse. Ela não respondeu, apenas disse que pensaria a respeito. E saiu da sala sem olhar para trás, sentindo o coração em chama viva. Nos dias seguintes, Clara tentou se concentrar no projeto, mas os pensamentos giravam em torno do inevitável. O filho tinha o direito de conhecer sua origem. Ela não poderia negar isso para sempre. Depois de muitas noites sem dormir, decidiu permitir um encontro. Controlado, supervisionado, lento. Apenas o primeiro passo de uma ponte que talvez jamais se completasse, mas que precisava começar a ser construída. O encontro aconteceu em um parque de Madrid, em uma manhã ensolarada de primavera. Mateu brincava na areia quando Diego chegou. O coração dele batia tão forte que parecia ecoar na alma. Ele se aproximou devagar, com os olhos marejados, sem saber o que dizer. Mateu olhou para ele com curiosidade, e antes que qualquer palavra fosse dita, perguntou: "Você gosta de dinossauros?" Diego sorriu com lágrimas caindo e respondeu: "Eu adoraria aprender com você." Naquele instante, sem discursos, sem perdão declarado, algo começou a nascer. Não era reconciliação, não era amor. Era algo mais puro. Era o início de uma história nova. Uma história construída não pelo passado, mas pela coragem de recomeçar. Nos meses seguintes, Diego viajava todos os fins de semana para Barcelona, sempre trazendo livros de dinossauros, quebra-cabeças e histórias inventadas na hora. No início, ele era desajeitado, sem saber onde colocar as mãos, como começar uma conversa ou como lidar com o silêncio de Mateu. Mas pouco a pouco, o menino começou a rir das piadas, a contar seus sonhos e a pedir para Diego voltar na próxima semana. Clara observava de longe, com cautela e coração dividido. O medo ainda morava nela. O medo de que Diego fosse embora outra vez. O medo de que Mateu sofresse. Mas havia também algo novo. Uma paz silenciosa ao ver o filho sorrindo com uma leveza que nunca tinha visto antes. Diego mudou. Já não era o homem obcecado pelo relógio e pelos lucros. Ele aprendeu a chegar mais cedo apenas para ver Mateu brincar. Aprendeu a desligar o celular quando o menino falava. Aprendeu a ouvir sem tentar controlar. Um ano depois daquela primeira reunião, os três estavam sentados juntos no Parque del Retiro. Mateu corria pelo gramado perseguindo pombas, enquanto Clara e Diego observavam em silêncio. Ele agradeceu a Clara por lhe conceder aquela chance. Disse que por muitos anos achou que sucesso era uma sala com vista para a cidade. Mas agora entendia que o verdadeiro sucesso era estar presente na vida do filho. Clara suspirou. Depois disse algo que nem ela mesma esperava ouvir sair de seus lábios. Disse que talvez aquele divórcio, por mais doloroso que tenha sido o ponto onde ela descobriu sua força. Porque se Diego não tivesse permitido que tudo se rompesse, ela jamais teria se tornado a mulher que era agora. Diego baixou os olhos e murmurou que ela sempre foi forte. Ele é que não foi capaz de enxergar isso antes. Naquele momento, Mateu correu até eles com uma tartaruga pequena nas mãos, animado para mostrar sua descoberta. Os dois se levantaram ao mesmo tempo, caminhando lado a lado sem pensar. Não eram um casal, não eram inimigos, eram algo novo, algo reconstruído não nas ilusões do passado, mas na verdade encontrada no caminho da dor. Clara entendeu naquele instante que rasgar aquele teste de gravidez anos atrás não foi o fim, foi o início de uma nova história, uma história de renascimento, de força e de um amor que se transformou em algo maior, a construção de uma família diferente, mas profundamente verdadeira. E assim, olhando para o filho correndo livre sob o sol de Madrid, Clara sorriu, porque ela sobreviveu à queda e aprendeu a voar.